agradecer demais pela presença de todos, dar aí as boas-vindas. O meu nome é Rafaela Parra, para quem não conhece, eu sou a sócia e head da área ambiental no escritório Araújo Advogados, e hoje eu vou atuar aqui como moderadora desse bate-papo sobre a lei do agro, né? Então, boas-vindas, bem-vindo a todos vocês que estão aí conectados, participando desse encontro virtual, que acho que é o novo normal desse 2020 pós-pandemia, né? Então, lei do agro, acho que é um tema muito aquecido no mercado, desde que houve a conversão da MP em lei, tiveram inúmeros eventos e hoje a gente se propôs a falar de algumas coisas um pouco mais práticas, né? Então, não é segredo para ninguém que a finalidade dessa nova lei é o financiamento privado no agro, notadamente por ingestão de capital estrangeiro. E aí a nossa ideia é falar um pouco hoje dessas questões mais problemáticas, digamos assim, na prática, ou questões também que vêm para facilitar. Então, como eu disse para vocês, eu vou ser a moderadora. O encontro, ele tem previsão de duração de 1 hora, e aí, por isso, sem delongas, eu vou apresentar os nossos palestrantes que farão um bate-papo bem interativo, né? Então, a gente tem o Rafael Molinari Rodrigues, que ele é advogado, especialista em agronegócio, é gerente sênior em um importante trader internacional, mestre em Direito Comercial pela PUC São Paulo e especialista em Direito empresarial pela FGV. Também vai estar conosco o Christian Fumagalli, que é sócio da securitizadora Ecoagro, tem LLM em Direito dos Mercados Financeiros e de Capitais pelo INSPER, e uma enorme experiência na área de operações financeiras estruturadas e relação com investidores. Também estará hoje no bate-papo Gabriel Placha, que é sócio e head da área tributária no escritório Araújo Advogados, mestre em Direito Social e Econômico pela PUC Paraná, professor de Direito Tributário e Processo Tributário da graduação e pós-graduação da FAI e da PUC Paraná. E, por fim, o Bernardo Viana, que é advogado também do escritório Araújo Advogados. Além disso, ele é produtor rural, mestrando em Direito e especialista em Direito Ambiental pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O Bernardo também é professor da pós-graduação em Direito Agrário e do Agronegócio da Fundação Escola Superior do Ministério Público. Eu queria pedir para vocês, para todo mundo deixar o microfone no mudo, fora, lógico, os palestrantes. E as perguntas que vocês tiverem, por favor, enviem no chat, que aí depois eu vou direcionando para os palestrantes responderem. Se a gente não conseguir eliminar todas as perguntas hoje, nesse encontro, depois eu faço a triagem e a gente faz a resposta e eu envio por e-mail, tá? O mesmo e-mail que vocês se inscreveram. Então, para a gente, sem mais delongas aqui, eu vou começar o bate-papo com o Rafael. E a primeira pergunta que eu te faço, Rafa, é sobre o Fundo Garantidor Solidário. Como é que você enxerga esse instrumento, né? Conta para a gente um pouco como que dá a constituição desse instrumento na prática e em que operações você acha que ele pode decolar. Muito bem, bom dia a todos, é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Doutora Rafaela, que é moderadora hoje, mas é uma craque do agro, poderia aqui estar, espero que ela faça comentários também, dividindo conosco. Tem um livro muito bom que eu achei muito interessante que ela coordenou, então realmente agradeço, cumprimento meus colegas de mesa virtual. E vamos lá, sem mais delongas aqui, vamos falar sobre esses institutos da Lei do Agro. Eu tenho participado de bastante discussões sobre o tema, o Christian também, a gente já se encontrou em algumas, em outras eu assisti, acho que ele também me assistiu em algumas, e acho que a ideia aqui realmente não é a gente ficar entrando muito nos conceitos, a gente já tem muita coisa aí gravada, inclusive escrita sobre os conceitos básicos, né? Então, acho que a ideia aqui é realmente fazer um bate-papo bastante informal das nossas impressões, né? Também a gente não tem bola de cristal, a gente não consegue cravar algumas coisas, mas as nossas impressões do que a gente acredita que vai ser na prática, alguns institutos, como eles vão funcionar, e também a questão de alguns pontos controversos, né? Que a gente também vai entrar aqui ao longo da exposição. Bom, Fundo Garantidor Solidário. Assim,
Na prática, eu vejo isso ainda com pouca utilização no curto prazo. Tá? Essa é a minha visão neste momento. Pode ser que eu me engane e daqui 15 de 20 dias a gente tem um monte de fundo garantidor solidário. Me parece que vai ser uma garantia complementar. Na medida provisória do agro, isso era destacado, né? Era deixado bem claro que era algo complementar, subsidiário. Agora não é mais obrigatório isso, né? Mas na prática me parece que isso vai ser algo complementar. Então a gente vai ter ali 2, 3, 4 produtores que plantam juntos ou que tem alguma relação de família ou de alguma cooperação na sua atividade. Eles têm individualmente as suas linhas de crédito, os seus financiamentos aprovados com um determinado credor em comum. E aí, por terem essa vinculação, vamos dizer assim, entre eles, né, algo que os une, eles podem também fazer essa constituição do Fundo Garantidor Solidário para complementar a garantia, né? Então, o mercado tem falado muito em aval cruzado, né? Então, esses 4, 5 produtores poderiam, em conjunto, juntamente com o credor, e se houver outros garantidores, constituírem esse fundo, que nada mais é do que uma comunhão de recursos, então todos eles vão ter que aportar recursos. A lei traz uma série de requisitos ali, cotas mínimas, né? Então, os produtores, no mínimo 2, têm a cota primária, o credor participa também dessa comunhão de recursos, né? Então, é a cota secundária, e se houver um garantidor, essa é a cota terciária, né? Então, ali na legislação há uma série de regrinhas para isso. Por que eu digo que não acho que vai decolar no curto prazo? Primeiro porque eu acho que isso ainda vai ser desenvolvido no mercado. Algumas pessoas têm até defendido que o Conselho Monetário Nacional deva fazer alguma regulamentação, porque o fato é que, e eu tive a oportunidade de participar das discussões lá no Ministério da Agricultura e depois na Câmara dos Deputados e no Congresso de uma forma geral. A ideia foi deixar bem amplo mesmo. Então, você me perguntou qual a forma de constituição. A forma de constituição é como se fosse de um condomínio mesmo, né? de um fundo simples, onde no estatuto daquele condomínio vão estar todas as regras ali de quem vai fazer a administração, quem vai efetivamente fazer a gestão daquele recurso, onde vai ficar depositado, se vai ser uma conta vinculada, enfim. A gente tem aí uma série de regras que vão ser estabelecidas nesse fundo. Então, resumindo sua pergunta, minha visão é, curto prazo, talvez a gente espere um pouco, mas todo mundo está bem interessado no Instituto. Me parece que vão ser, inicialmente, produtores rurais que, de alguma forma, têm algum vínculo, ou plantam juntos, são da mesma família, algo nesse sentido, ou têm interesse em comprar juntos fertilizantes, insumos, e aí eles podem dar essa garantia para um credor de chemical, tradings, etc. E a forma de constituição é a forma de um condomínio, como está hoje, né? Então, seria algo bem simples, contratual mesmo, tá? Essa é a primeira parte do Fundo Garantidor Solidário. Beleza, obrigada, Rafa, pelas impressões. Eu acho que é isso mesmo, né? Hoje a tendência é uma reunião de produtores para conseguir alavancar melhores condições, né? Junto às traders, junto à instituição financeira. Eu acho que esse fundo, pelo menos no longo prazo, depois que as pessoas conhecerem e perceberem como isso vai ser na prática, né? Eu acho que ele pode ganhar mercado e passar a ser uma tendência, né? Agora, Rafa, eu queria fazer uma pergunta para o Christian e depois voltar com você, de um tema que é gerador de bastante controvérsia também, relacionado à lei do agro, que é o patrimônio rural de afetação. Então, essa primeira pergunta vai para o Christian, se você quiser complementar também, que eu queria saber também como se dá a constituição do patrimônio de afetação na prática, ou patrimônio rural de afetação. E no que se refere às dívidas trabalhistas, tributárias e previdenciárias, vocês acham que existe uma lacuna de insegurança em virtude da incomunicabilidade? Deixa eu começar aqui com essas primeiras duas e o Christian complementa só. Eu acho que talvez fique mais fácil, Christian.
A Constituição na prática tem sido bastante discutida no mercado, viu, Rafa? É bem singular aí a forma que a lei trouxe e ela não dá o passo a passo disso, né? Ela, de novo, ela traz aí com bastante liberdade para as partes que estão aí envolvidas no financiamento, elas discutirem o melhor formato. Então, assim, o que eu particularmente tinha entendido e até das discussões que a gente teve lá no Congresso e no Ministério da Agricultura, para mim o mais comum seria, primeiro, o produtor ele ir até o cartório de registro de imóveis, fazer o registro do patrimônio rural em afetação, então ele afeta uma área, né? Ele pode afetar o imóvel inteiro, mas o mais comum para utilizar esse patrimônio rural em afetação seria uma fração do imóvel, né? Para o imóvel inteiro, a gente já tem a alienação fiduciária do imóvel. Para uma fração, a gente não tem. Então, essa é a grande vantagem do PRA. E aí, o produtor iria até o cartório de registro de imóveis, faria esse registro do patrimônio rural em afetação, e depois, com isso, ele vincularia ou a uma CIR, a Cédula Imobiliária Rural, ou uma CPR, a Cédula de Produto Rural, nossa tão conhecida CPR. Nesse momento é que ele teria a transferência, vamos dizer assim, ou na verdade, não, a constituição da garantia para o credor. É com a vinculação do PRA, né, do Patrimônio Rural Afetação, dentro da CIR ou dentro da CPR. Depois que passou a lei, foi publicada, começamos a discutir entre vários colegas. Bom, mas por que não poderia ser feito isso concomitante com a emissão da CPR, né, ou concomitante com a emissão da CIR? Não vejo problema. Então, essa é uma outra possibilidade de constituição. Ao invés de primeiro no cartório para depois emitir a CIR ou a CPR, por que não já emitir a CIR ou a CPR com o PRA dentro e você fazer tudo isso num registro só, não é de uma vez só? Então, também me parece ser bastante viável ir por essa linha. Então, o que eu tenho visto no mercado são essas duas possibilidades de constituição. Deixa eu complementar aqui, Rafa. Acho isso. que. E eu te passo a bola já. Tá bom. Obrigado. Bom, primeiro, bom dia, tá? Meu nome é Christian e eu efetivamente trabalho hoje com financiamento do agronegócio, tá? Então, esse tema ele é bem relevante para a gente, principalmente porque, na essência, nos princípios da própria lei da MP do Agro, um dos principais era exatamente desenvolver novas formas e facilitar o acesso a capital dos produtores e das empresas vinculadas à atividade agrícola, tá? Então, a gente tem debruçado em cima da lei para descobrir novas formas. Uma delas é de financiamento, tá bom? E uma das formas que a gente tem hoje é o que o Rafa falou agora, que é o patrimônio rural em regime de afetação, tá? O Rafa é mais técnico que eu, então eu vou usar um termo simplista que a gente tem utilizado aqui para tentar explicar isso. Na verdade, é o tão falado dar em garantia o talhão do imóvel, né? Então, a gente sempre escutava isso no campo e sempre tinha uma certa dificuldade até de trazer isso para o mercado, porque o produtor ele trabalha com o talhão, ele entende que muitas vezes, por mais que o imóvel, em algumas regiões, principalmente centro-oeste, no nordeste, no oeste da Bahia, os imóveis eles têm grandes metragens, são muitos hectares e muitas vezes para financiamentos menores, tá? A ideia desse patrimônio rural em regime de afetação é exatamente o que o Rafa colocou, é transformar isso que porventura pode ser muito grande em algo que permita casar o valor da razão de garantia outorgada em detrimento ao financiamento obtido, tá bom? O que nos parece também é que o legislador ele tentou, de alguma forma, aqui também ser simplista. Então, ele diz que o próprio produtor, cumprido alguns requisitos e alguns documentos, faria isso direto no cartório, tá? Então, a gente precisa mesmo saber, tá? Igual o Rafa colocou, como vai ser o dia seguinte, né? No Brasil é sempre difícil saber como vencer algumas burocracias. Esta, na essência, deveria ser muito fácil, mas a ideia principal aqui é transformar isto que poderia ser muito maior do que o financiamento que estava sendo tomado em algo que tem uma razão de garantia frente ao recurso obtido proporcional e que permita isso ser feito 1, 2, 3, 10 vezes em cima do imóvel, a depender
do tamanho dos financiamentos que você está tomando com diferentes financiadores, tá? E um ponto que eu já coloquei em um outro com o Rafa aí, do lado do credor, uma preocupação como fazer esta divisão do ponto de vista financeiro, tá? O que isso significa? Eu tenho um imóvel e eu fracionar ele em 10, o cidadão que eventualmente ficar com a garantia lá no meio, com 9 que circunda aquilo, pode não ter a mesma avaliação, por mais que tenha a mesma metragem dentro do mesmo imóvel, tá? Então, a forma que isso vai ser feito, não só do ponto de vista legal, mas do ponto de vista rural, do ponto de vista de risco, do ponto de vista financeiro, para a gente também aqui, como credor, como financiador, é muito importante, tá? A gente sabe que vai ser difícil o começo, mas a gente acredita que é um bom instituto e que pode facilitar, principalmente em áreas maiores, para financiamentos menores, tá bom? E uma dúvida que eu tenho, até tenho conversado isso com alguns colegas, como é que ficaria as obrigações e responsabilidades numa eventual excursão. Então, essa parte da responsabilidade ambiental é algo que eu estudo bastante, né? A gente já fazia alguns estudos relacionados à alienação fiduciária, hipoteca, em garantia, e aí, queria escutar de vocês, como é que vocês enxergam a responsabilidade, não só ambiental, lógico, mas todas as obrigações e responsabilidades no momento de discussão do PRA? Vou começar por aqui, Christian, depois te Tá passo a bom? bola de novo. Bom, aqui a lei traz algumas coisas interessantes e outras, na minha opinião, bastante complicadas. O conceito de afetação, né, ele é muito importante para segregar efetivamente, nesse caso, aquela fração do imóvel do patrimônio do devedor, do patrimônio do produtor, do dono do imóvel, na verdade, né? E aqui a gente tem algumas discrepâncias, eu diria, para ser bem simplista. A lei fala que, como está certo dizer, né, já que houve afetação, não é atingido pela recuperação judicial e falência, né? Então, faz todo sentido, já que houve uma segregação. Muito em linha com o que acontece, por exemplo, com a alienação fiduciária. Por outro lado, na minha opinião aqui, tem uma aberração você falar em afetação, mas dizer que não há proteção contra as obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais, né, tributárias do dono do imóvel. O que aí você mostra uma grande vulnerabilidade do Instituto. Talvez aqui, na minha opinião, a maior vulnerabilidade. Por mais que você tenha que apresentar algumas certidões na Constituição, né, então, no início, ao menos, você não vai ter, em princípio, esses problemas tributários, trabalhistas ou fiscais, previdenciários, perdão, você sabe que ao longo do tempo isso pode acontecer. Ele tem a obrigação de manter isso em dia, o proprietário do imóvel rural? Ele tem, mas sabemos que no momento de crise ele pode descumprir isso, e aí você teria, como credor, uma garantia afetada, né? Então separada, segregada do patrimônio dele, mas que com relação a essas obrigações você teria aí um possível problema. Então me parece que esse é um tiro no pé que a lei deu. Eu ouvi ontem, num outro evento, o Merim Chalub falando, lá no TMA, e ele falou, isso é o maior absurdo que pode existir, porque ou você afeta ou você não afeta. Não dá para afetar, mas veja bem, nessa parte aqui não afeta, né? Então fica bastante complicado. Na parte ambiental, a lei traz bastante preocupação com isso também. E, obviamente, né, a gente tem aí algumas questões, como fica reserva legal, como fica eventual APP que exista no local. A gente tem aí a questão de, olha, não adianta você afetar sobre uma fração, ou sobre algumas frações, e o restante do imóvel você deixar com problemas ambientais. Isso a lei não autoriza, ela exige que você mantenha todo o imóvel em dia ambientalmente. Então, me parece aí que essas vão ser algumas dificuldades práticas de implementação desse instituto, né? Não sei se o Christian comentar alguma coisa. Não, acho que é isso mesmo, tá, Rafa? Eu acho que quando você olha para o ponto de vista do credor e de quem financia, e você diz que pode existir qualquer
a sucessão, ou hoje em dia, dado a facilidade de informação que a gente tem, a exposição também, tá, em dívidas de cunho principalmente ambientais, ninguém quer ter o seu nome vinculado a isso, né? Quando você, de alguma forma, diz que isso pode interferir, inclusive, na sua capacidade de repagamento da garantia, também, provavelmente, vai cair no preço deste financiamento. Então, de novo, do lado do credor, a condição de risco-retorno, com esta previsão de forma clara de que pode existir, apesar de sempre ser ponderado no preço isso, eu acho que não ficou bom mesmo, tá? Pode, de alguma forma, ter um viés de uma precificação um pouco mais alta, algo que poderia, dado que foi tratado de forma explícita como um instituto novo, deveria ter sido disciplinado e ter deixado fora. Como não ficou, acho que pode também recair sobre o preço, tá? Uhum. Gente, agora pegando um gancho, já que a gente falou um pouco de efeitos fiscais, eu acabei me lembrando de um dos vetos que a lei trouxe, que é justamente relacionado à tributação nas cooperativas. E aí, Gabriel, eu queria ouvir de você, como é que você enxerga a situação atual, né, dessas atividades, principalmente, que dependem de um regime de integração vertical? Você acha que o setor vai amargar um dano por conta do veto que manteve a incidência da contribuição previdenciária sobre aquela parcela retornada para as cooperativas? Existe alguma alternativa tramitando via Congresso ou alguma maneira judicial? Bom dia, Rafaela, tudo bem? Quero Tudo aproveitar bem. para agradecer o convite para participar. É um tema que está despertando bastante discussão, né, da lei do agro e esse aspecto tributário que eu vou comentar aqui de maneira bem direta e objetiva. Quero também cumprimentar os integrantes, o Rafael, o Christian e o Bernardo. Então, eu vou verticalizar um pouquinho o tema, tratar dessa questão, né, porque os aspectos aí do crédito rural e da CPR eu deixo para os especialistas. E também cumprimentar todos que estão presentes e estão nos ouvindo nessa manhã de sexta-feira. Bom, antes de falar propriamente dessa questão do veto da lei do agro, só situando um pouquinho o tema, como a Rafaela comentou, é específico sobre o regime de integração. O regime de integração, aquele em que a integradora, que é a proprietária de todos os insumos, ela opta por, no caso da produção de aves, dos suínos e da piscicultura, ela opta por não ter as granjas, né, o caso das aves, e ela faz essa produção das aves com o seu integrado, que é o granjeiro. Então, o frigorífico se preocupa especificamente com a produção da carne in natura, processada e posterior venda no mercado interno ou principalmente para exportação. O frigorífico, a integradora, remete todos esses insumos e o produtor, o parceiro, a granja, no caso, que a gente está tratando das aves especificamente, faz o ciclo de produção e depois retorna essas aves para o frigorífico, que aí sim vai processar essas carnes e vai dar a sua destinação. Então, o que acontece, Rafaela? Só para segregação aí das receitas, na verdade, a integradora, o frigorífico, é dono dessa produção. O que acontece? O frigorífico, ele paga esse serviço do integrado, né? A integradora paga esse serviço do integrado com um percentual que varia de 4% a 6% da produção dessas aves, dependendo do índice de desempenho do integrado. Então, o que é receita do produtor nessa operação é só essa diferença, porque a parcela retornada, como a gente está falando, é uma mera devolução. E isso vinha sendo feito até por um aspecto de que esse regime de integração, ele é próprio de cooperativas, ele surgiu no ambiente de cooperativas, embora os demais frigoríficos que não são cooperativas adotam o mesmo sistema, justamente pagando os tributos que incidem sobre essa
parcela dessa receita só sobre a diferença daquilo que era pago para o integrado. Inclusive, já haviam decisões judiciais de outros tributos, que não a contribuição previdenciária, sobre a receita da produção rural, dizendo que justamente o tributo vai incidir só sobre essa diferença, só sobre esse percentual que é efetivamente pago pela integradora para o integrado. Isso vinha ocorrendo normalmente, sem discussão nenhuma. O que aconteceu? Com a nova lei da integração, que é a 13.288, no parágrafo único do artigo 1º dessa lei, diz o seguinte, que o regime de integração em cooperativa, ele configura ato cooperativo, que também não é tributado. Então, a rigor, não mudou nada. O que aconteceu, Rafaela? Foi feita uma solução de consulta e a Receita Federal disse o seguinte, olha, no caso de cooperativas, como a lei nova diz que é ato cooperativo, não pode, olhem só o absurdo, não pode ter integração em cooperativa. Mas a integração surgiu nas cooperativas e a lei não faz essa exclusão. Ela só está qualificando a integração rural, a integração avícola vertical em cooperativa com ato cooperativo. Não excluiu o regime de integração de cooperativa, mas apenas qualificou como ato cooperativo. E se a gente fosse levar ao pé da letra, o que diz a lei, a rigor não seria tributado nada. Com esse entendimento da Receita, o que aconteceu? A fiscalização passou a entender que o total da devolução seria tributado. Ou seja, um verdadeiro desastre, porque isso praticamente inviabiliza o regime de integração, porque a margem no regime de integração ela é muito pequena, inviabiliza o regime de integração em cooperativas. E vejam, os frigoríficos que não são cooperativas poderiam adotar o sistema pagando só sobre a diferença. E as cooperativas que criaram o regime de integração não poderiam? Rir para não chorar mesmo, porque é um absurdo. Então, você teria ali uma quebra da isonomia, ou as cooperativas vão dizer o seguinte, vamos pegar os nossos integrados de integração vertical, os nossos cooperados de integração vertical, e vamos excluir eles das cooperativas. Ou seja, vai contra todo o sistema cooperativista que é benéfico para o produtor, né? Paraná e Santa Catarina e alguns lugares do interior de São Paulo, em que a avicultura é muito forte, isso inviabiliza, né? Seria uma perda de empregos enorme, né? No Paraná, aqui tem frigorífico que abate 1 milhão de aves por dia, então é uma atividade econômica e social muito expressiva. Bom, o que aconteceu? Já tem movimentos, você me perguntou se já tem alguma coisa em andamento, já tem movimentos da Receita Federal, já existem autuações nesse sentido, né? As cooperativas já foram demandadas, judicialmente ainda especificamente sobre essa questão não tem nada, porque está se tentando resolver na esfera administrativa, embora, como eu falei, tinha de outros tributos lá atrás decisões que já eram favoráveis, né, e são usadas como precedentes nessas defesas administrativas, e com a lei do agro, que a gente está tratando hoje, né, na MP, que antecedeu a lei do agro, a bancada ruralista, né, o deputado Pedro Lupion incluiu, né, o artigo 55, que era para justamente ficar bem claro, incide a contribuição previdenciária, exceto na parcela retornada no regime de integração, para ficar bem claro isso na lei 8.212, que é a lei, o nosso atual regime geral de previdência, né? Então, fazia essa alteração só para ficar bem claro de que a alteração introduzida pela nova lei do regime de integração não afetaria essa questão de tributar sobre o total. Bom, passou, né, no Congresso, mas quando foi para a sanção presidencial, houve o veto. E aí é curioso, porque a razão de veto diz o seguinte, que isso implicaria em renúncia de receita. Ora, mas isso nunca foi arrecadado, nunca foi pago dessa maneira, porque o que vinha sendo adotado, que no meu entendimento é a posição correta, de que o que é receita nesta operação do regime de integração é só aquilo que a integradora, seja cooperativa ou não cooperativa,
adquire do produtor e sobre isso é tributado. Então, como você tinha me perguntado se há um movimento, judicialmente ainda não tem nada, certo? Até porque está se tentando, como eu falei, resolver na esfera administrativa. Porém, existe um movimento no Congresso Nacional para derrubar esse veto. Está em vias de ser pautado. Eu pesquisei ontem, ainda não tinha visto nada. Hoje de manhã, antes da gente começar, eu não vi. Mas tem a discussão e vai voltar para o Congresso para ver se vai derrubar esse veto. Há um dado, último dado para finalizar, só no Paraná isso aí gira em torno de 3 bilhões de reais. Obrigada, Gabriel. Eu acho que todo esse imbróglio legislativo e que certeza vai caminhar para o judicial, ele demonstra o quão grande é o complexo agroindustrial e como o nosso judiciário e o nosso legislativo ainda estão engatinhando para entender o que é o complexo agroindustrial. As pessoas ainda não conseguiram virar a chave e entender que o sistema agroindustrial é muito maior do que simplesmente uma regulação de domínio de terras ou como eu vou fazer para tratar aquela terra ali do ponto de vista agrário, ambiental. Então, nós temos uma gama de negócios e transações nacionais e internacionais que cada vez se inflam mais e eclodem inúmeras novas situações jurídicas aí, e a gente percebe que o agronegócio ele já não é espaço para amadores. Então, tanto na produção, seja ali no antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira, e também quem está prestando serviços a isso, sejam os advogados, sejam contadores, economistas e o próprio governo. Então, acho que... Então, cabe a nós, né, que estamos aí na linha de frente, vamos dizer assim, né, levar a informação correta e ajudá-los, né? Quem vai julgar, seja na esfera administrativa, judicial, ou como você comentou, no próprio legislativo, às vezes não faz ideia como é que funciona um regime de integração e qual a dimensão que isso representa para toda uma comunidade. Imagine você, né, principalmente no oeste do Paraná e de Santa Catarina, que existem cidades inteiras que circundam e dependem, às vezes mais de uma cidade, de um determinado frigorífico, de uma cooperativa. Toda a economia e a vida social das pessoas ali está envolvida. O frigorífico não está dentro de uma cidade, de uma metrópole, ele está afastado. E as pessoas que moram ali perto conseguem se desenvolver do ponto de vista social e econômico justamente porque o frigorífico está ali, né? E tirar essa coisa da frente de que o frigorífico é algo ruim, né? Hoje os frigoríficos, você sabe muito bem, eles se sujeitam a uma série de regras, né? Tem que ter vazio sanitário. Eu sempre brinco, né? Você vai num frigorífico, ele é mais limpo que um hospital, né? Porque o cuidado, e no caso das cooperativas ainda mais, o cuidado que eles têm com essa parte de produção, por causa das regras impostas, principalmente por países da Ásia, né? É uma coisa impressionante. A dimensão de como é que isso funciona. Guilherme, você só fecha o teu microfone, que está dando uma ressonância aqui, por favor. E então é bom a gente, como você falou, às vezes mostrar, né, para quem vai julgar ou vai decidir uma causa dessa, como o agro é complexo, bem pontuado. E aí, pegando aqui esse gancho, né, novamente, e trazendo a discussão para o ponto de vista de governo, a gente sabe que hoje o maior vazio que a gente tem, digamos assim, relacionado a crédito, é a necessidade de injeção de capital no agro e o quanto o governo pode subsidiar. Então, o mercado acabou se estruturando para conseguir fazer os financiamentos privados no agro, e eu acho que essa é a grande novidade dessa lei do agro, que é possibilitar a injeção de capital estrangeiro, né? E aí eu queria ouvir o Christian
com toda a sua expertise, para o Christian contar um pouco para a gente, dar sua opinião sobre essa possibilidade, então, de se vincular aos títulos do agro pela variação cambial, como o mercado de capitais, principalmente com a securitização, e como que ele enxerga que isso vai fazer crescer o volume de crédito no campo após a lei do agro, né? Então, a gente está falando aí de CDCA, LCA, CRA em dólar, CRA no exterior e o próprio investimento estrangeiro. Tá bom. Então, eu vou colocar mais um nesse rol, que é muito importante aqui para a gente, que é a própria CPR financeira, né? Exato. Bom, uma das inovações que a gente acabou tendo pós-MP do agro foi a possibilidade agora, via uma lei federal, que é a vinculação desses títulos do agro, que você citou, com a variação cambial, tá? Primeiro que, se a gente começar da CPR, a CPR a gente sabe que no campo, efetivamente, ela já era muito utilizada com a indexação em dólar. E isto, por uma causa natural, os produtores têm, principalmente os produtores de grãos, as suas atividades vinculadas a produtos que são naturalmente indexados em dólar, tá? E buscando ali aquele hedge natural, né? Aquele travamento do que é ativo e passivo na mesma moeda, já se utilizava. O único desconforto que o mercado tinha é que quando você precisava de uma opinião legal sobre isso, ela nunca era assertiva, do tipo, isto está em acordo com a legislação vigente, sempre tinha uma ressalva, e as questões do judiciário também eram sempre muito nebulosas, né? Você não sabia o que vinha quando você tinha uma CPR deste tipo, o que ocasionava nem todos os participantes aceitavam ou utilizavam esse título do ponto de vista do financiador, tá bom? E agora você tem uma autorização expressa na legislação dizendo que você pode sim fazer a emissão de uma CPR financeira indexada em dólar, tá? Isso eu acredito que com essa autorização expressa, essas ressalvas devem sair. Você deve ter muito mais financiadores olhando este título como possível de ser utilizado, tá? A gente já tem visto isso num curto prazo. Isso eu acho que é uma das coisas que da lei vai ser mais rápido implementado, tá bom? E vai facilitar muito a relação credor-devedor, produtor, financiador, dentro do que é essa indexação. Os outros títulos também vieram, tá? Isso foi muito positivo. O CDCA também pode ser emitido com variação cambial. Esse destinado a investidor estrangeiro ou destinado a uma securitizadora, para que ela possa fazer a emissão também de um CRA indexado à variação cambial, tá? As securitizadoras agora podem fazer o CRA em dólar, tá? Emitido também a investidor estrangeiro, e os bancos podem fazer a LCA também desta forma, tá bom? Também investidor estrangeiro. E aí, quando a gente fala de investidor estrangeiro, restringe um pouco o tipo de financiador que pode atuar e comprar esses papéis, tá? Aqui tem 2 pontos, tá? O primeiro é que, pela primeira vez também, a legislação permitiu que eu faça a emissão de um CRA diretamente no exterior. Isso tira da mesa algumas discussões que existiam. Por exemplo, a eventual tributação ou não da variação cambial positiva que esses CRAs teriam, tá? Então, se o cara colocou o valor referente a R$1.000 no Brasil e lá na frente isso foi convertido a 1.100, ele pagaria juros deste 100. E era independente se essa parcela de 100 seria de juros, propriamente dito, ou também seria de juros ou variação cambial positiva que esse investidor tinha tido. Se fosse em cima da variação cambial, ele acabava tendo um prejuízo. Por quê? Porque ele investiu em dólar, ele espera receber em dólar, né? E ele não está dizendo que ele não quer pagar os juros da parte, ou pagar a tributação, pagar o imposto de renda em cima dos juros, tá? Um pouco do que o Gabriel colocou, né? No começo existia uma discussão aqui também parecida, que era, mas o investidor, o governo está fazendo uma renúncia fiscal. Não, gente, isso nunca foi pago, isso nunca existiu. É uma receita que não existia. Então, eu estou colocando um produto novo passível de ser tributado,
tá? Mas precisa tributar também a condição da variação cambial. Então, isso ficou parado um tempo, e agora, quando eu faço a emissão lá fora de forma direta, eu emito um CRA indexado em dólar, o investidor investe lá fora em dólar, eu pago para ele o cupom de juros e principal em dólar, e é tributado aqui na remessa a parcela dos juros em dólar, ou seja, eu desconsiderei esta possível discussão em cima desse título, que eu acredito qual vai ser a consequência, que vão existir novas emissões que diretamente com investidores lá fora em dólar, e eu vou conseguir trazer esse dinheiro em dólar para o Brasil, ou seja, nova fonte de financiamento, novo recurso, nova fonte de arrecadação, enfim, eu acho que todo mundo ganha. A gente já, do ponto de vista prático, já estava trabalhando com isso, veio a pandemia, né, que nos fez repensar aqui algumas prioridades nesse momento, né, e essa acabou ficando ali do lado para pós-pandemia a gente retomar, mas chegamos a falar com casas tipo Bolsa, tipo B3, né, lá fora, que possa registrar esse papel. A recepção foi muito positiva e a gente acredita que, passado esse momento diferente que a gente está vivendo, vão vir emissões em dólar, a gente vai poder capitalizar isso dentro do mercado como uma fonte nova de financiamento, tá bom? Ótimo, obrigada, Christian. Acho que o Christian tem uma didática, né, e muito prático, então ele faz todo mundo entender, né, Rafa? Todo mundo entender ali, até leigo entende como é que funcionam essas operações estruturadas e tão complicadas no mercado financeiro. E agora, como a gente começou a falar um pouco de CPR, eu queria fazer uma pergunta para o Bernardo, e ainda dentro desse assunto, né, Bernardo, sobre questionamento prático e tal, eu queria que você me falasse um pouco sobre alguns aspectos positivos, por exemplo, que você enxerga na CPR digital, e na sequência comentasse alguns pontos burocráticos relacionados à alienação fiduciária de grãos, do próprio imóvel, como é que fica essa comunicação entre cartórios, o próprio registro desse grão. Você acha que tem havido certa instabilidade? O que o produtor pode fazer para mitigar riscos e todos envolvidos nessa cadeia desses negócios? Perfeito. Primeiramente, bom dia a todos. Bom dia aos meus colegas de mesa virtual. Obrigado, Rafa, pelo convite. É uma satisfação poder dividir esse espaço aqui com gente tão qualificada como o Christian, como o Rafael e os meus colegas também. Bom, partindo então já para essa provocação, Rafa, a CPR digital, ela tem esse termo está sendo muito famoso, digamos assim, esse termo, mas é preciso a gente entender o que seria essa CPR digital. Basicamente, é preciso associar um termo desmaterialização a essa CPR digital. Então, o que basicamente é a CPR digital? É a CPR que não é em papel. Tá? Tradicionalmente, nós temos a CPR sendo emitida em papel, tá? E essa CPR digital nada mais é do que a desmaterialização desse título. A Lei 13.986, a Lei do Agro, chamada Lei do Agro, ela consolida, digamos assim, esse título desmaterializado. A gente já tem, já existia no mercado e na legislação títulos eletrônicos, a gente sabe disso desde 2015, mas, de fato, a Lei 13.986, que alterou a 8.929 de 94, que é a Lei de Regência da CPR, ela trouxe expressamente... Vocês estão me ouvindo bem? O Gabriel está me dizendo aqui que a internet está ruim. Estão ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Ouvimos bem. Então, vamos lá. A 13.986 trouxe expressamente a possibilidade voltou? Eu estou com a mensagem do Gabriel aqui. Então, vamos lá. Trouxe expressamente a questão da emissão via processos eletrônicos e assinatura digital. Tá? Então, isso traz, então, a possibilidade da CPR de ser emitida em processo eletrônico. A grande questão aqui, e aí a gente se reporta para o novo artigo 12 da Lei 8.929, tá? Que vai nos colocar a exigência a partir de 1º de janeiro de 2021
de que essa CPR seja registrada em entidade registradora. Tá? O que é isso? Nós tínhamos, só para entender a questão dos registros na CPR, para depois entrar na questão das garantias, a CPR comportava 2 registros, tá? Um registro do próprio título, que era com a finalidade de eficácia contra terceiros, tá? E o registro das garantias. São 2 coisas distintas que muitas vezes a gente confunde, tá? O registro do título em si, na lei anterior, na lei antiga, na redação anterior, ele era feito no cartório de registro de imóveis do domicílio do emitente, ao passo que o registro das garantias eram feitos também no registro de imóveis da localização do imóvel aonde essas garantias se assentavam, tá? A lei trouxe a novidade de que esse registro, o primeiro registro, o registro da eficácia do título, seja feito em entidade registradora, ou seja, extinguiu aquele registro no cartório de registro de imóveis e passou a exigir que esse registro seja feito em entidade registradora. E daí que a CPR digital ela toma lugar definitivo, e a gente tem dito que aquela CPR de gaveta ela deixa de existir, porque agora o texto traz a necessidade desse registro, que a gente chama de registro escritural na entidade registradora, como requisito de validade para o título. Então, não basta simplesmente esse título ter a CPR ser emitida, ela precisa ser registrada na entidade registradora, isso saliento que é a partir de 1º de janeiro do próximo ano, nessa entidade. Então, aquilo que não for registrado em entidade registradora passa a não ter validade, ou seja, não será uma CPR. Tá? Então, nesse sentido, realmente a CPR digital ela vem para ficar, porque, embora a lei não vede a emissão cartular, que é a emissão física, para ela ser registrada na entidade registradora, ela vai ter que ser desmaterializada. Então, me parece, né, Rafael, que a CPR digital, esse título desmaterializado, ele a partir do ano que vem, ele vai ser a regra, né? E partindo para o segundo questionamento, que é em relação às garantias, tá? Uma das questões práticas que nos preocupa bastante é a questão da alienação fiduciária de produto rural. Essa espécie de garantia, ela é muito relevante, ela se tornou muito relevante, principalmente depois do precedente do STJ, que passou a admitir a recuperação judicial do produtor rural. Tá? O produtor rural, pessoa física, bastando que se inscreva na junta comercial, ele passa a ter direito a pedir a recuperação judicial. E a alienação fiduciária, como a gente sabe, lá no artigo 49 da Lei 11.101, que é a Lei de Falências e Recuperação, ele exclui da recuperação judicial os créditos garantidos por alienação fiduciária. Portanto, do ponto de vista do credor, né, essa modalidade de garantia passa a ser muito importante, passa a ter uma extrema relevância, né? Tanto que a gente tem observado aí no mercado que os financiadores têm adaptado suas minutas, modificando o que a garantia pignoratícia, que era a garantia tradicional que se dava sobre o produto rural, né, e passando a se valer da alienação fiduciária de produto rural. Isso a lei trouxe como novidade, a gente sabe que era uma questão controvertida, a constituição de garantia fiduciária sobre bem fungível. Nós tínhamos isso a partir de 2004 no mercado financeiro já consolidado, mas para o financiamento bancário. Nós não tínhamos isso no nível de financiamento privado, e a lei agora traz expressamente essa possibilidade, o que dá um relativo conforto para os financiadores, certo? Mas aí a gente tem a preocupação, que é o seguinte, a lei, e aí eu acho que é uma imperfeição da lei, porque ela manteve a tradição do Código Civil do registro da garantia fiduciária no cartório de títulos e documentos. Tá lá no 1361, em que pese lá se refira a bem infungível, tá? Está previsto lá no parágrafo 1º que o registro desse tipo de garantia de bem móvel infungível é feito no título de documentos, e a lei manteve isso. Por que a gente se preocupa com isso? Porque a gente sabe que a garantia pignoratícia, o penhor rural, ele é feito no cartório de registro de imóveis, ao passo, e aí nós temos, assim,
o mesmo produto, o mesmo tipo de bem, os mesmos bens vão garantir, vai ser utilizado tanto no penhor, tanto na garantia pignoratícia, quanto na alienação fiduciária. Só que eu vou ter o penhor registrado no título de documentos e a alienação fiduciária de produto agrícola registrado lá no título de documentos. Essa não comunicação é o que nos preocupa, especialmente naqueles casos onde houver concurso de credores. Tá? Do ponto de vista do credor, é temerário que se emita uma CPR e se dê em garantia um produto rural em penhor, se registre no cartório de registro de imóveis e depois, posteriormente, ou ao inverso, né, se registre, esse mesmo produtor emita uma CPR com alienação fiduciária desse produto e faça o registro lá no cartório de títulos e documentos, né? Embora o credor possa se valer de certidões, numa eventual disputa desse produto, a gente tem uma regra que é dada pela Lei 6015, que é a Lei dos Registros Públicos, lá no artigo 186, que é o direito de preferência garantido àquele que primeiro registrou, que a gente chama de ordem de prelação. Tá? Mas a gente não pode esquecer que essa regra que determina que tem direito de preferência o que primeiro registrou é uma regra que diz respeito ao registro de imóveis. Ela está lá no título 5 da Lei 6015, que se refere ao registro de imóveis. Então, não necessariamente essa regra que resolvia o problema quando eu tinha concurso de credores, ambos com a garantia pignoratícia, ou um com garantia pignoratícia registrada e outro não, esse dispositivo resolvia essa questão e dava o direito de preferência àquele que tivesse primeiro registrado a garantia. O que pode não ocorrer e eu tenho a impressão que isso vai acabar, como sempre, a maioria das coisas no Brasil acabam sendo judicializadas para se resolver. Tenho a impressão que a aplicabilidade desse dispositivo da 6015 que resolvia, se ele vai ser aplicado subsidiariamente ou analogicamente a uma questão de conflito de garantia entre a garantia pignoratícia e a garantia de alienação fiduciária, é a questão e é o que nos preocupa, né? Porque certamente a garantia de alienação fiduciária ela vai vincular o produto rural ao imóvel objeto da garantia, né? Até porque a gente tem a previsão de aplicação supletiva da lei de penhor à alienação fiduciária, isso a lei traz também, a lei nova traz também. Então, esse ponto é um ponto controvertido, que me parece que a lei foi imperfeita nesse sentido. A gente desejava que essa alienação fiduciária de produto rural tivesse sido prevista o seu registro também lá no cartório de registro de imóveis, né? Então, essa é uma questão que eu gostaria de deixar e chamar a atenção para que, enfim, né, os credores estejam atentos e do ponto de vista do produtor rural também isso gera uma insegurança jurídica e o mercado se retrai muitas vezes por conta das inseguranças jurídicas, né? Uma alternativa para finalizar, que a gente imagina, é o seguinte: nós temos lá na Lei 8.929 o artigo 18, né? Na parte final do artigo 18, ele prevê a comunicação da existência da CPR. Tá? Talvez seja uma alternativa, quando essa CPR tiver alienação fiduciária de produto rural e ela for registrada lá no cartório de títulos e documentos, como determina a lei, e se faça uma comunicação ao cartório de registro de imóveis da existência dessa CPR garantida por alienação fiduciária. Talvez seja uma forma, ainda que, né, digamos, não tão segura, mas de dar ciência para o registro de imóveis de que existe bens, né, vinculados àquela determinada matrícula, já comprometidos com uma garantia de alienação fiduciária. Então, talvez por aí seja a saída, pelo menos preliminarmente, até que isso se decida no judiciário de maneira definitiva, né? Então, acho que esses são os pontos, Rafa, que eu poderia deixar para a gente discutir, aí acho que o Rafael também pode me ajudar nessa questão.
né? Mas era o que nós tínhamos para colaborar. Bernardo, eu não sei se o Rafa quer fazer algum comentário, a gente já está estourando no tempo aqui, mas tem algumas perguntas que as pessoas fizeram, se a gente tiver um tempinho para responder, acho que seria legal. Você tem algum comentário a fazer, Rafa? Não, o Bernardo falou com muita propriedade, a maioria dos pontos, falou bastante itens, né? Então, foi bem interessante a fala dele. Eu queria talvez pontuar duas coisinhas bem rápidas. Devemos ter advogados de produtores, ou até mesmo produtores nos assistindo, né? Para ficarem um pouco despreocupados também, porque eu tenho ouvido muito o pessoal falar, bom, mas então acabou a CPR cartular, pelo amor de Deus, e a gente que não tem ainda acesso ao sistema. Veja, não há dúvida nenhuma, como o próprio Bernardo disse, as assinaturas digitais, né, aquela com o ICP Brasil, a assinatura eletrônica, aquela pelo link, enfim, que desmaterializam, vamos dizer assim, o documento, né, o CPR nesse caso, ele chegou para ficar, né? Então essa é uma tendência que vai com certeza ocorrer. Mas mesmo a partir do ano que vem, ainda é possível sim emitir a CPR cartular. Tá? Então, de novo, não a tendência é que isso se esgote com o tempo, mas ainda é possível sim. E aí o que você vai ter que fazer a partir de janeiro do ano que vem, como bem pontuou o Bernardo, é você levar a registro isso numa entidade autorizada pelo Banco Central, que hoje nós temos basicamente a B3 e a CERC. Devemos ter em breve aí outras também para fazer esse trabalho. Então, só para deixar claro nesse aspecto, porque algumas pessoas me perguntaram já, poxa, então, a partir do ano que vem não tem mais CPR físico, não tem mais CPR cartular, né, que a gente, tecnicamente falando, é uma CPR cartular. Não, ela existe e pode existir sempre. A CPR escritural é aquela que já nasce, na verdade, dentro dessa entidade. E aí ela é diferente, realmente, você nem vai ter papel e nem assinatura eletrônica, diretamente da carta, ela vai ser lá na instituição mesmo do Banco Central, autorizada pelo Banco Central, que no caso B3 e CERC. Então esse é um ponto. Da alienação fiduciária de grãos, muito bem pontuado pelo Bernardo, é algo que vai acontecer, já tenho visto com muitos credores a mudança da CPR para isso, e só também um ponto aqui para os produtores rurais, né, para se organizarem, que é muito perigoso para ele mesmo, né, dar alienação fiduciária para um credor e penhor, por exemplo, para outro, isso pode ser considerado até crime de defraudação de penhor, tem outras tipificações que pode ser algo muito grave para ele. Então, toma um pouco de cuidado com isso, né? Porque não dá para a gente ter sobre a mesma produção alienação fiduciária e penhor. Nem seria possível tecnicamente, né? Se você já tem alienação fiduciária, já houve a transferência da propriedade fiduciária, você não poderia mais dispor fazendo um penhor, já que só pode empenhar quem pode alienar. Isso já tem uma alienação fiduciária, então assim, você tem aí alguns requisitos que você deveria cumprir. Acho que é isso, Rafa. Vamos falar das perguntas, né? Responder as perguntas do pessoal. Tem uma pergunta aqui, Rafa, que acho que você pode responder, que o Wilson Patrim, ele quer saber como trabalhar o PRA em caso de CPR emitida por PJ. Tem alguma dificuldade ou algum impeditivo? Não vejo nenhuma dificuldade. Se a PJ for proprietária do imóvel rural, ela pode constituir o patrimônio rural de afetação normalmente e emitir a CPR. Então, não vejo nenhuma dificuldade. O que talvez eu esteja falando é você ter uma emissão de CPR por um produtor e você ter um garantidor, que é o dono do imóvel, para fazer o patrimônio rural de afetação. Isso me parece que na CIR não é possível, porque a CIR me parece que nasce para constituição pelo proprietário do imóvel rural com relação àquele prazo específico, mas na CPR eu não vejo essa restrição, então eu entendo que é possível sim. Tá. Uma próxima pergunta é da Ana Pieroli, de Londrina, minha colega. Ela quer saber, no caso do PRA e de credores trabalhistas, fiscais e previdenciários, a penhora posterior à constituição do PRA será dos direitos, como ocorre na alienação fiduciária, ou pode haver uma penhora da própria terra em absoluto prejuízo do credor destinatário deste PRA?
Me parece que vai ser sobre o patrimônio, né? Então, a penhora recairia sobre o patrimônio rural afetado, porque, novamente, a gente falou aqui, é uma sua aberração, né? Se eu afetei e segreguei, mas, enfim, a lei trouxe essa dificuldade aí para os credores. Tá. Mais uma pergunta aqui, do Marcelo Stefani Vieira. Ele quer saber, ele faz uma afirmação, né, que os produtores trabalham muito com penhor agrícola, especialmente no centro-oeste do Mato Grosso, e ele diz aqui que, porém, possui na matrícula um CRI, averbação de reserva legal de 50%, mas na prática todo o imóvel está sendo cultivado em área superior a 50% desde sempre, né? Então, podemos conduzir com penhor sobre o total da área que está sendo cultivada e quais os riscos sobre aspectos jurídicos envolvidos? Quer responder essa, Cristian? Eu toco aqui. Não, pode tocar e eu complemento. Rafa, eu tenho um comentário sobre esse ponto também. Tá bom. Bom, veja, qual que é o nome do colega mesmo, Rafa? Desculpa. Marcelo. Veja, Marcelo, é um ponto aí bastante controverso, né? O que a gente tem visto, né? Você não, teoricamente, né? Você, pelo menos, vou dizer pelas grandes empresas, vamos dizer, as tradings, boa parte das químicas, elas tomam esse cuidado de você não constituir penhor, e também não vai poder constituir na ação fiduciária, como a gente acabou de comentar, sobre áreas que já têm reserva legal, que têm preservação permanente. Então, esse é um cuidado que a gente faz, que eu digo credores, né, com bastante atenção. Algumas empresas que eu trabalho, por exemplo, que a Rafa comentou no início, a gente tem até um sistema via satélite que mostra para nós onde estão as coordenadas, se é uma área indígena, se é uma área de preservação permanente, enfim, a gente se teve embargo ou não teve. Muitas então, tem uma instituições financeiras têm esse score também, né, Rafa? Os bancos, sem dúvida, eles não podem de forma alguma assumir esse tipo de risco. Então, assim, a gente sabe, infelizmente, que na prática o produtor muitas vezes ainda planta nessas áreas que não deveria plantar, mas as grandes empresas, pelo menos, elas tomam muito cuidado com isso, tá? Não sei se o Cristian quer comentar alguma coisa. Sim. Nesta linha mesmo, tá? Eu acho que foi até colocado aqui no final, o produtor não possui restrições em IBAMA, SEMA ou ICMBio, né? Mas está plantando em área mais, né? Mas aqui vai além disso, né? Vai além da restrição existente. Existe um potencial a prejuízo aqui que esse credor pode ter em cima disso. Tá? Eu comentei antes, aqui não é só financeiro, mas existe uma questão hoje de exposição muito grande que todos tomam esse cuidado, tá bom? Então, por exemplo, nos nossos casos aqui, não seria considerado, por exemplo, esta área de penhor feita além do permitido, como passível de ser tomado em garantia. Se, por exemplo, esta área também fosse apresentada para uma alienação fiduciária, esta parte que está sendo cultivada seria, de alguma forma, indicado o potencial prejuízo ou potencial desconto financeiro que isso poderia dar numa eventual excursão e venda desta área, ou seja, quanto eu precisaria para resolver esta questão ambiental para que a área ficasse 100% em compliance com a lei, tá bom? Então, a gente sabe que existe, é sempre uma dificuldade na discussão, tá? Porque efetivamente está lá plantado, mas do ponto de vista prático, financeiro, para quem olha, o cuidado em não considerar isso, seja para penhor ou para alienação, é grande, e também o risco de exposição de amanhã você ter uma garantia sua vinculada a um processo ambiental é muito grande também para o credor, tá? Então, isso é um ponto bem sensível que não é considerado na análise como positivo, tá? Obrigada, Christian. Tem mais uma aqui, gente, que é relacionada à extraconscursalidade em CDA-WA. Como é que fica a questão do fundo em eventual excursão? Tá bom, eu vou, se o Rafa me permite e os demais, eu começo com esse ponto, tá? Foi uma alteração pontual que existiu em relação à CDA-WA. Particularmente falando, eu adoro o título CDA-WA. Eu acho que é uma maneira muito boa de se financiar o produtor, se financiar as empresas, se financiar as usinas,
tá? Por quê? Porque você tem efetivamente o estoque. Você entra num risco de preço em detrimento a um risco de produção, a um risco de clima, a um risco de outros eventos. E aí tinha a previsão na lei de que o CDA-WA também era um título extraconcursal, mas ela não era de forma expressa, tá? Então, a legislação adequou, não criou algo novo, adequou efetivamente a redação, tá? E hoje, de forma expressa, você tem o CDA-WA, o produto vinculado àquele CDA-WA, fora de eventual recuperação, fora de eventual falência da empresa, do produtor ou de quem quer que seja, tá? E isso trouxe uma garantia melhor, uma condição de risco melhor, e eu tenho algumas operações em CDA-WA, e eu já consegui, por exemplo, em uma que eu estou liquidando, inclusive hoje, tá? Um benefício no preço para o mesmo credor, com a mesma condição, em detrimento ao que ele fez conosco no ano passado, tá bom? Então, esse sim, de novo, particularmente, eu acho o título perfeito, CDA-WA, tá? Eu gosto muito de utilizar nas operações, e esta condição que foi colocada facilitou do ponto de vista de análise de crédito, e tenho certeza que se ainda não teve nenhuma provocação do judiciário, mas se tiver, da forma que está escrito, não deveríamos ter problema no entendimento da destinação do produto como extra-concursal. Legal, obrigada, Cristian. Agora a gente tem uma última pergunta para finalizar, que ela diz respeito à CPR e aos custos de registro, né? Como é que isso tem funcionado na prática? E já embalando nisso, falar um pouco sobre garantia real e alienação fiduciária para credores estrangeiros, que seria o artigo 5.1 e 5.2 da Lei do Agro. Quem se habilita? Você quer falar, Bernardo, sobre a questão dos registros e eu complemento aqui depois dos estrangeiros? Tá, joia. É importante a pergunta porque aí aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos um problema com relação a esses custos. Tá? Eu vou falar sobre os custos, depois passo a bola para o Rafa para falar sobre a questão da alienação fiduciária para estrangeiro. A partir daquela extinção daquele registro que eu comentei na minha fala anterior, do registro da CPR enquanto título em si, tá? Os cartórios aqui passaram, e no Brasil também aconteceu isso, né? Aqui já foi felizmente extinto essa modificação. A partir da extinção do registro, os cartórios passaram a cobrar com base numa outra tabela, o que encareceu muito os custos de registro, tá? E então foi conturbado isso, a lei ceifou esse registro e de alguma maneira os cartórios se sentiram, enfim, não sei se prejudicados ou o quê, tá? E aí isso partiu das próprias entidades cartorárias, mas felizmente aqui foi resolvido, mas eu sei, né, Rafa, que aí em outros estados isso está ainda acontecendo. Aqui nós tivemos uma portaria do Tribunal de Justiça que cancelou isso, tá? E voltou a ser o registro como era. Mas, enfim, isso realmente é uma preocupação. Me parece que se continuar dessa maneira, inviabiliza em muito, né? Porque nós já temos os custos de transação altos, né? E aí tu colocares... aqui a gente tem exemplo de registros que eram R$200, R$300, passaram a ser R$3.000 para registrar uma CPR. Então, imagine, né, o valor que essa transação ficaria. Então, realmente é uma preocupação. Aqui no Rio Grande do Sul foi resolvido, mas ainda eu sei que em outros estados é preciso que se resolva também espero que se resolva também no mesmo sentido. Então, perfeito. Não faz sentido nenhum, né? Essa lei veio para facilitar, para aumentar, para desburocratizar a gente ter esse tipo de postura. É muito estranho, porque os cartórios participaram também ativamente da lei do agro, da MP do agro, e em nenhum momento houve discussão ou pontos nesse sentido. Então, me causa estranheza, mas tem acontecido. Que bom que aí no Rio Grande do Sul confesso que eu não tinha acompanhado essa última novidade boa, eu só tinha acompanhado a ruim. Então, que bom que já tem aí essa novidade. Em outros estados não está tão organizado, então vai de cartório a cartório, que é muito mais complicado, né? E para finalizar minha parte aqui, pelo menos, essa alteração que a Rafa comentou, muito importante na minha visão,
em linha com o que a lei traz, né? Buscando investidor estrangeiro, buscando capital estrangeiro, faz todo sentido você... Acho que a conexão do Rafa caiu. Caiu, eu acho. Caiu, que pena. Ainda bem que foi no finalzinho, né? Bom, eu acho que o que o Rafa complementaria é que, em detrimento a todos os benefícios que a lei trouxe, principalmente essa questão do investidor estrangeiro, é a discussão que existia se o investidor estrangeiro poderia ou não ser o proprietário, ou ingressar na propriedade, mesmo que transitória desta área, para que ele pudesse discutir, tá bom? E um dos benefícios que nós tivemos foi exatamente esta permissão do credor estrangeiro poder ingressar na propriedade, discutir o bem e destinar o bem à venda para satisfazer, tá? Ele não tem o intuito, o ânimos de ser proprietário, de ser produtor. Ele vai permanecer de forma transitória, exatamente, de forma transitória, única e exclusivamente para satisfazer o crédito, tá? Isso foi um benefício, existiu uma discussão muito grande em cima disso, muitos credores não aceitavam esta garantia, investidores estrangeiros, e a partir de agora a tendência é que comecem a aceitar, tá bom? Desculpa, pessoal, caiu aqui, mas eu voltei, viu? Obrigado, Christian. Eu também estou à frente, Rafa. Boa, garoto. Muito bem. Você quer fazer uma complementação, Rafa? Não, até porque eu não ouvi toda a fala do Christian, mas com certeza está em boas mãos a resposta. Tá ótimo. Bom, gente, eu queria agradecer demais a vocês, palestrantes, por aceitarem fazer esse bate-papo aqui nessa manhã de sexta-feira. Eu sei que o tempo de todos é corrido, então eu me sinto privilegiada aqui de vocês estarem conosco essa manhã. Os que estiveram assistindo também, muito obrigada, e estamos juntos para os próximos. Valeu, gente. Obrigado, pessoal. Bom dia, viu? Obrigado. Um abraço ao amigo Guilherme também que entrou. Guilherme Sintra, um grande abraço aqui entrou. Um abraço a todos, obrigado. Valeu, Bom gente. final de semana. Tchau.